Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o quadro Clareza Teológica no canal Em Cristo. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, uma fala da pastora Sarah Shiva. O diabo foi chefe musical do céu? Essa é uma afirmativa dela. O que vamos fazer nesse quadro é uma refutação, tanto bíblica quanto teológica. O objetivo desse quadro é refutar biblicamente e teologicamente a afirmação de que Satanás foi chefe da música no céu, como disse Sarah Shiva, mostrando que essa ideia não tem base na teologia reformada e nem na própria Bíblia. Antes de colocar aqui o vídeo da Sarah falando sobre essas questões, quero falar sobre a importância de analisar interpretações erradas da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina para a humanidade e por isso deve ser lida, compreendida e interpretada corretamente. No entanto, ao longo da história, muitas interpretações erradas surgiram, levando a falsas doutrinas, confusão teológica e até divisões dentro do cristianismo. A importância de analisar essas interpretações equivocadas não é meramente acadêmica, mas sim uma necessidade espiritual para manter a integridade da fé cristã. Quero fazer 3 observações antes. A primeira é que a Bíblia é a verdade suprema e inerrante. A teologia reformada sustenta o princípio da sola escritura, ou seja, a escritura como única regra de fé e prática. Isso significa que qualquer interpretação ou doutrina deve ser analisada à luz da Bíblia. Quando alguém ensina algo que não está fundamentado na palavra de Deus, ou está fundamentado em experiências próprias ou interpretações descontextualizadas, é essencial que questionemos. O segundo ponto é que as interpretações erradas, elas acabam sendo um perigo. Em que sentido são um perigo? Interpretações erradas podem levar a um erro doutrinário. Como assim? Ao longo da história, várias heresias surgiram, porque pessoas distorceram ou mal interpretaram a palavra de Deus. Desde os gnósticos no início da igreja até os movimentos modernos, muitas doutrinas equivocadas ganharam força por falta de uma leitura cuidadosa das escrituras. Outra questão é que a interpretação errada enfraquece a fé das pessoas, né? Quando alguém ensina algo fora do contexto bíblico, muitas pessoas sem conhecimento teológico acabam acreditando e propagando erros. Isso pode gerar uma fé baseada em tradições humanas e em experiências subjetivas, em vez de uma verdade bíblica. Além disso, interpretações erradas criam divisões desnecessárias. Muitas das brigas teológicas dentro do cristianismo não são sobre doutrinas fundamentais, mas sobre interpretações equivocadas de textos bíblicos, gerando legalismos, falsas crenças e confusão espiritual. A terceira observação que eu gostaria de fazer é sobre a responsabilidade do cristão em buscar a verdade. O cristão é chamado a examinar todas as coisas e a rejeitar aquilo que não vem de Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: Ora, estes foram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Esse versículo ele mostra que os cristãos da época, ou aqueles que estavam recebendo a palavra, eles não aceitavam qualquer ensino sem antes conferir na palavra de Deus. Esse deve ser o nosso padrão ao ouvir um pregador, teólogo ou líder espiritual. Agora eu vou colocar aqui a fala da Sarah, que se deu no podcast Inteligência Limitada. Tem cerca de 2 anos essa entrevista dela. Mas eu acho muito importante a gente ouvir e depois fazer uma análise. Vamos colocar aqui o trecho da Sarah Shiva. Vamos acompanhar junto. Não existe só música do céu. Infelizmente, quando o diabo caiu, ele não perdeu o poder de fazer música. Não foi tirado dele o poder de fazer música. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E Isaías falou isso no capítulo 14, verso 11. Ele diz assim: derrubado está na cova ou no céu. Derrubado está na cova. Na cova é o céu, que é o inferno. Então Isaías vê o diabo caído no inferno. Ele fala: derrubado está no inferno a tua soberba e o som da tua música.
Isaías vê o diabo caído no inferno com a música dele, com o poder de fazer música dele. Bom, nós temos um problema aí. Porque em Isaías 14:11, a primeira questão é que Isaías ele não fala, ele não menciona Satanás. Ele menciona, toda a fala dele é sobre o rei da Babilônia. Então esse versículo, somente o 14:11 ao qual ela cita, que ela fala lá, já foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas harpas, debaixo de ti se estende uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Esse versículo está falando do rei, o rei da Babilônia. A citação de harpas é uma referência poética ao fim de sua glória e esplendor, não a função musical de um anjo caído. Nenhuma dessas passagens diz que Satanás era um mestre celestial, chefe de música, é o chefe da orquestra, o chefe musical do céu. Essa ideia é a interpretação e tradição, não um ensino bíblico explícito. Vou continuar aqui. Ele foi o primeiro ministro do altar, aonde eu te dou a base bíblica para ele ter sido o primeiro ministro do altar. Ezequiel 28, a partir do verso 11 e 12, você vai vendo, chega um momento que Deus mostra ele sendo criado e a música sendo criada pela primeira vez. Ela cita Ezequiel aqui, né? Ezequiel 28:13, que ela fala, a partir do 12 em diante, você vai vendo que Deus criou. Não há um único versículo que diga explicitamente que Satanás era responsável pela música no céu. E ela fala que a partir da leitura, quando você vai lendo, você percebe que Deus criou Satanás e a música junto. O problema é que nesse livro de Ezequiel 28, você pode ler a partir do versículo 11, 12, pode ler o capítulo inteiro, não há um único versículo que diga explicitamente que Satanás era responsável pela música ou que foi criado junto com a música, ou ele foi criado e a música foi criada junto. Né? Algumas versões antigas da Bíblia, elas traduzem tambores e pífaros, que são instrumentos musicais, enquanto outras versões simplesmente omitem essa parte. O contexto do capítulo fala sobre o rei de Tiro, e não fala sobre Satanás. Essa é uma interpretação pessoal. É uma discussão, né? A menção a Éden e querubim, algumas pessoas associam essa passagem com a queda de um ser angelical. Mas essa não é a interpretação unânime. Aqui a gente está discutindo a teologia reformada, clássica. Tá? E mesmo que se aceite que há um paralelo com Satanás, nada disso diz que ele era um líder da música no céu, como ela fala. Vamos continuar ouvindo a Sara aqui. O que acontece? O diabo, antes dele ser diabo, ele era o chefe da música do céu. Ah, é? Sim. Eu gosto da expressão do Rogério Vilela, quando ela fala que antes dele ser diabo, ele era o chefe da música no céu. Ele fala, há uma certa... Mas onde está? Essa pergunta vai ser feita. Vamos continuar aqui. Deus, quando criou a música, ele fez uma estrutura no céu. E quando Deus fez essa estrutura de organização de orquestra, Deus colocou ele como chefe da música. Ele era o maestro. Quando ela diz que quando Deus criou a música, ele criou uma estrutura de organização de orquestra e colocou Satanás, o diabo, né, antes da queda, ser o chefe musical do céu. Não há nada na Bíblia que faça essa afirmativa. Você consegue lá, tá na Bíblia, está escrito isso. Ele vai perguntar para ela sobre a fundamentação bíblica. Ela não vai mostrar, porque não tem. Bom, acabou aqui, mas eu vou voltar na parte que ele pede a fundamentação e ela fala. Espera aí que eu vou colocar aqui. Ela fala assim, ele foi o primeiro ministro do altar. E a base bíblica para ele ter sido o primeiro ministro do altar. Ezequiel 28, a partir do verso 11 e 12, você vai vendo. Ezequiel 28, a partir do versículo 11 e 12, você vai vendo ele sendo criado e a música sendo criada pela primeira vez. O que acontece? O diabo, antes dele ser diabo, chega um momento que você percebe que Deus criou a música e ele sendo criado junto e tal. Não há fundamentação bíblica. Pode ler lá, Ezequiel 12. O Ezequiel capítulo 28. Pode ler lá que não tem. Não há essa fundamentação. O livro de Ezequiel, no capítulo 28, principalmente entre o versículo 12 e 19, a qual ela cita,
Algumas tradições interpretam isso como uma referência a Satanás, mas o contexto primário fala sobre o rei de Tiro. E é uma metáfora para a grandeza e a queda do rei, não um relato literal sobre o diabo. O próprio capítulo ele inicia dizendo que é uma profecia contra o governante de Tiro. Está lá, Ezequiel 28, capítulo 2. Aí você me pergunta, mas de onde surgiu essa interpretação? Ela existe, né? Essa interpretação tanto de Isaías 14 quanto Ezequiel 28, que falam sobre Satanás, ela é tradicional no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Mas ela é questionável do ponto de vista exegético e reformado. Ela não tem base sólida na teologia reformada clássica. Eu fiz algumas anotações aqui sobre alguns questionamentos que a gente pode levantar. Então, eu fiz aqui algumas anotações. Primeiro, a teologia reformada já discutiu essa interpretação? Então, a gente tem aqui vários autores que discutiram. Então, nós temos aqui João Calvino próprio, ele rejeitava a interpretação de que Isaías 14 fala diretamente de Satanás. Em seus comentários, ele afirma que o texto trata do rei da Babilônia e sua arrogância, sem qualquer menção à queda de um anjo, sem menção a Satanás. Então, nós temos aqui a teologia calvinista rejeitando essa interpretação. Outro que também falou sobre isso é o Matthew Henry. Ele é um comentarista puritano reformado. Ele reconhece que alguns veem uma analogia com Satanás, mas enfatiza que o contexto fala do rei da Babilônia. Ele diz que o orgulho e a destruição do rei podem servir como uma imagem do orgulho satânico, mas o texto não é uma narrativa literal da rebelião de Satanás. Nós temos mais um aqui, é o Charles Hodge, um teólogo reformado de Princeton. Ele rejeitava a ideia de que o texto fosse uma descrição histórica da queda de Satanás. Para ele, Isaías 14 não prova a existência de um maestro celestial que se tornou Satanás. Então, a maioria dos teólogos clássicos, reformados, eles rejeitam essa interpretação lá em Isaías. Mas nós vamos falar de Ezequiel também. Outro questionamento que a gente pode fazer: Satanás na teologia reformada. O que a Bíblia realmente diz sobre sua queda? Então nós temos aqui, se Isaías 14 não fala sobre a queda, onde fala? Então você tem Lucas 10, 18. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Então Jesus menciona essa queda de forma simbólica ao falar sobre a vitória dos discípulos contra os demônios. Mas esse contexto não descreve criação ou queda original de Satanás, nem nenhuma relação entre ser o chefe da música ou a música sendo criada e Satanás junto, e a música cai com Satanás e Satanás continua fazendo música. Não há. Mas aqui uma outra questão que a gente pode levantar. Então, eu fiz outra anotação aqui. Por que essa interpretação se tornou popular? Aí nós temos aqui essa ideia. Essa ideia, ela da fala literal sobre a queda de Satanás, ela foi popularizada por teólogos medievais e escritores protestantes posteriores. Então, nós temos aqui, Jerônimo e a Vulgata Latina, no século IV, traduziu estrela da manhã como Lúcifer, criando associação com Satanás. Nós vamos ter aqui John Milton, no Paraíso Perdido, de 1667, poema que retrata a queda de Satanás usando Isaías 14 e Ezequiel 28 como base. É um poema. E temos os pregadores fundamentalistas do século XX, que popularizaram a ideia de que Satanás foi um maestro celestial antes de cair. Essa ideia de Satanás como maestro musical no céu, ela vem aqui. No século XX, você tem pastores e evangelistas pentecostais e fundamentalistas, especialmente nos Estados Unidos, que começaram a ensinar que Satanás era o líder do louvor no céu, antes da queda. Essa interpretação não tem base teológica sólida, mas se tornou popular nos meios evangélicos. A gente pode citar alguns deles aqui. Eu anotei quatro desses televangelistas e pregadores pentecostais modernos. Então nós temos Jimmy Swaggart, que era um evangelista americano dos anos 80, ensinava que Satanás era líder do coral celestial antes da queda. Myles Munroe, um pregador das Bahamas que defendia a ideia de que Satanás era o chefe e de adoração do céu. Benny Hinn,
em algumas pregações, sugeriu que Satanás perdeu sua posição como líder musical celestial. Morris Cerullo defendeu a ideia de que Satanás tinha harpas e instrumentos embutidos em seu corpo. Essas ideias bizarras, que podemos dizer assim, elas não têm nenhuma fundamentação bíblica e nem teologia séria. Não há uma discussão sobre isso. Mas ela pegou e se popularizou. E é o que a Sarah Shiva está repetindo. Aí você vai me perguntar, não, mas não é possível, ela não deve estar tirando isso da cabeça. Não, não está, existem discussões sobre isso. Agora, você vai me perguntar, existe algum versículo na Bíblia que fala que Satanás, antes da queda, era o chefe musical do céu? Não, não há um único versículo na Bíblia que diz isso. Não há um. Então, se a teologia reformada ela prega que só a Escritura é a verdade, então essa é uma interpretação pessoal. É uma interpretação. Nós temos que tomar muito cuidado, isso é uma outra. Num futuro clareza teológica, nós vamos discutir isso. As profecias modernas, pós-apóstolos, né, que elas trazem uma doutrina, um líder religioso recebe uma informação divina e ali vira uma doutrina. E muitas vezes ela é contrária à Bíblia. Não está na Bíblia, mas um pastor está propagando isso. Um pastor, um padre, um líder religioso, não importa. Um líder religioso está propagando isso. Então, mas ela não tem fundamentação bíblica, não tem exegese, e não tem discussão, não tem teologia, simplesmente é uma ideia de assimilação fácil e, assim, até interessante. É uma história fantástica. Dá para a gente fazer um filme de ficção, sendo Lúcifer, né, que também já é uma interpretação errada sobre o diabo, antes da queda, lá regendo. Dá para fazer um roteiro moderno sobre isso, regendo uma orquestra, sabe, no céu e tal, e de repente lá todos os problemas que ele teve com Deus, ele é eliminado e jogado para fora, é a queda, e aí lá ele não perde esse dom da música e ele começa a usar a música pagã para desviar os crentes. Então, assim, é uma outra questão também que a gente vai falar na clareza teológica sobre música pagã, música secular, música mundana, música que não é gospel, não é sacra, podemos ou não ouvir. E aí uma pergunta, resolver essa questão. Você vai me perguntar assim, eu anotei aqui 4 questões sólidas da teologia. Então você pode me perguntar assim, qual a posição da teologia reformada? Então eu vou te dar 4 posicionamentos aqui. Primeiro, a Bíblia não ensina que Satanás era responsável pela música no céu. Isso não há, como eu falei antes, não há um versículo sequer na Bíblia que fala sobre isso. 2. Isaías 14 e Ezequiel 28 falam de reis humanos, não de Satanás como líder musical. Eu já falei. Lá no início, quando a Sarah Shiva cita Isaías 14, que ela lê aquele trecho lá, ali ela saltou completamente o início do capítulo 14, onde cita o rei, onde cita a profecia para o rei. A analogia que é feita ali. Tá? Nunca ali fala assim, é Satanás, aqui eu estou. E ela fala assim, ele viu Satanás. Em nenhum momento no capítulo 14 fala, em momento nenhum em Isaías fala, eu vi Satanás, com verme por cima, verme por baixo. Não, não há essa citação. Ela simplesmente pega o versículo e torna o versículo um fundamento do que ela fala. Mas se você pegar o capítulo inteiro, não, ele não fala, em momento nenhum fala sobre isso. Esse é o problema da interpretação pessoal. E em Ezequiel 28, a mesma coisa. Inclusive, em Ezequiel 28, quando o Rogério Vilela fala, qual que é a fundamentação? Procura, ela fala, não, eu vou te mostrar. E ela fala, Ezequiel 28, a partir do versículo 11, 12, mas ela não lê. Ela não lê. Ela conta uma experiência pessoal, mas ela não lê o que está ali no capítulo 28. E não há essa fundamentação para falar que quando Deus criou a música, e aí criou o diabo junto, e aí ele era o chefe. Não há.
sabe? Não há uma fundamentação nesse versículo. Terceira, a ideia de Satanás como maestro celestial veio de interpretações erradas e de pregadores neopentecostais. Então, é o perigo das interpretações pessoais. Não está na Bíblia, então não é verdade. E a quarta, a música pertence a Deus e pode ser usada para o bem ou para o mal, mas não foi roubada por Satanás, ou não foi criada junto com Satanás, ou não foi expulsa do paraíso e caiu junto com Satanás. Ele continuou com o poder de fazer música. Porque a associação que ela faz de Satanás como chefe musical do céu é que ele é o portador da música, nem portador da luz ele é. Então, ele como portador da música, ele é capaz de usar a música para enganar as pessoas. Não, isso não é verdade. Agora, para fechar esse primeiro episódio do Clareza Teológica, eu anotei umas questões aqui sobre os erros da Sarah Shiva. Vamos lá, é uma reflexão final. O que está errado na afirmação de Sarah Shiva? Primeiro, ela interpreta Ezequiel 28, tanto quanto Isaías 14, de forma errada. O texto fala do rei Tiro e o outro texto fala do rei da Babilônia. Nenhum dos dois fala de Satanás. Não está nesse texto. Segundo, ela força um significado que não existe. O texto não menciona música no hebraico original. Aí, nós estamos falando de uma coisa mais profunda, né? Terceiro, ela repete uma crença popular sem base bíblica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Crença popular ou interpretação pessoal ou a partir da minha experiência não significa que é uma verdade, que é uma palavra bíblica que está lá na Bíblia. Então, o 3. Nenhum versículo da Bíblia diz que Satanás era chefe da música do céu. Não há um versículo dizendo isso. Não há nem assim, eu vou cortar esse pedacinho aqui, vou separar todo o contexto e falar assim, olha, está aqui falando que Satanás era chefe musical. Não tem nem isso para fazer. E agora, para encerrar mesmo, eu fiz a seguinte anotação aqui. Quando o Rogério Vilela pede a fundamentação bíblica, ela mesmo fala da fundamentação. Na verdade, ela fala, eu vou te dar a fundamentação bíblica. E ele pede, qual? Aí ela fala, Ezequiel 28. Aí ele pede alguém lá do apoio, olha aí para mim. Ela fala, não precisa, eu mesmo vou. Então, ela simplesmente impede que qualquer pessoa leia, como ela fez lá com Isaías. E aí ela teoricamente, ela olha, eu não sei, parece que ela está olhando para a Bíblia, e ela começa a falar, mas ela vai falando só da criação da música, tudo que nós já falamos aqui. E depois ela parte para uma experiência pessoal. Ela fala que custou muito para ela essa revelação. Então, eu fiz essa anotação aqui. Tem um bichinho passando aqui. Vou cortar isso. Aí ela fala sobre o quanto isso custou para ela, que ela teve que abrir mão de uma carreira musical sólida por causa dessa revelação. Então, não está na Bíblia, foi uma revelação para ela. Aí eu fiz umas anotações aqui. O perigo da revelação pessoal como autoridade. Sarah Shiva usa experiência pessoal como base doutrinária. Ela afirma que Deus disse a ela que seu show era um culto. E, como não era um culto inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, era um culto do diabo. Isso pode ser uma experiência dela própria, uma experiência própria. Eu não tive essa experiência, você não teve? Ela teve. Mas não é um ensino bíblico universal. Aqui eu não estou dizendo que Deus não disse para ela. Não estou dizendo isso aqui. Estou dizendo que foi uma experiência pessoal, ela teve essa experiência e partiu dessa experiência para criar uma doutrina, para virar para milhões de pessoas e falar, olha, Satanás era o chefe musical do céu, eu te dou fundamentação bíblica, e não dá, e não está ali. A teologia reformada rejeita doutrinas baseadas em experiências pessoais, pois a Bíblia é a única autoridade final. A Bíblia, ela é a única autoridade final. Eu notei, observações que eu notei do vídeo. Por exemplo, ela se entristece quando ela fala de ter abandonado sua carreira musical. Aí a gente tem que pensar o seguinte, isso dá peso emocional a um testemunho, mas isso dá
um peso emocional à argumentação e não a um argumento teológico. Então, o peso emocional é para aquilo que ela abriu mão para servir a Deus. E não para que aquilo vire uma doutrina ou que aquilo vire um argumento teológico. Muitos pregadores usam essa entonação emocional e dramática exatamente para fazer validação. E aí valida, e aí faz uma validação do que ele está falando, mas não valida o que está na Bíblia. Se for, ou se estiver em oposição à palavra de Deus, ou que está na Bíblia, então é uma experiência pessoal, não é doutrina. E o sacrifício pessoal, ele não é validação de doutrina bíblica, não é prova de verdade. Então, o importante aqui é que o sofrimento pessoal de alguém relacionado a abrir mão de algo muito importante para ela, não é uma validade doutrinária. O que importa é o que realmente a Bíblia ensina. Eu vou agradecer a todo mundo que esteve até aqui ou assistiu até esse ponto. Nós vamos ter outros episódios no mesmo formato, falando sobre o que está na Bíblia e o que está na teologia reformada. Peço que compartilhem, peço que curta, dê um like, comente. Comentar é muito importante, compartilhe para alguém esse quadro. E se você quiser colocar ali, olha, não concordo com você por causa disso, 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 disso. Deixe nos comentários o que você achou, não concordo. Deixa lá por que você não concorda. Diz, eu concordo, não concordo. Coloque lá. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até a próxima.